Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é mais um resumo, mais um comentário da lição da Escola Sabatina. A gente está aqui no processo da 12ª semana falando sobre crescendo em um relacionamento com Deus. E os temas dessas últimas semanas nos ajudaram a crescer em muitos lugares, em aprender como ter um relacionamento genuíno, um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E é por isso que eu te chamo aí, para que você me ajude a levar esse evangelho, ou seja, essas lições da Escola Sabatina para cada vez mais pessoas. Lembra lá que nós temos nosso combinado de sempre você precisa me ajudar com 3 coisas: é o curtir, o compartilhar e também o comentar. Quando você faz essas 3 coisas, esse conteúdo é levado cada vez mais longe pela máquina, pelo algoritmo do YouTube, e esse aqui é o nosso objetivo, que a gente use as ferramentas que foram criadas para que a gente possa falar cada vez mais sobre esse Deus, sobre esse Jesus que é tão maravilhoso. Dessa vez nós estamos aqui para falar sobre a 12ª semana e o nosso título dessa semana é Testemunhando de Cristo. É muito importante a gente testemunhar de Cristo. É por isso que eu preciso me apresentar para você, para nós começarmos a nossa conversa. Meu nome é Lúcio Bergamo, sou pastor da Igreja Adventista aqui na região da Zona Sul de São Paulo. Hoje eu estou cuidando das igrejas Parque Arariba, Jardim Gá, Jardim Catanduva, e nessas 3 igrejas nós temos um objetivo de colocar no coração de todos. Primeiro, o estudo da lição da Escola Sabatina, o quanto ele é importante, e segundo, o quanto é importante pregar sobre esse evangelho de Deus. Então vamos lá. Se você por acaso está aqui, você não faz parte do nosso distrito, seja muito bem-vindo. Se você veio como convite de algum colega, de algum amigo seu do nosso distrito, avisa ele: olha, eu assisti essa semana, olha só, fala para o seu pastor, porque vai ser muito legal ter o seu feedback, a sua resposta de que você assistiu e teve em contato com a gente durante esses momentos aqui, onde nós pudemos aprender ou comentar um pouquinho sobre esse material que é tão importante. Segunda coisa, se você por acaso não é daqui, não mora aqui perto, não tem contato com a gente, então usa as redes sociais. Quem sabe o meu Instagram, o meu Facebook, Lúcio Bergamo. Em todas as redes sociais você pode encontrar e pode mandar um oi lá para mim, dizendo assim: olha, assisti, foi legal, ou então assisti, foi horroroso. Pode mandar, não tem problema. Você vai dizer lá quais são os pontos que você vê como melhor, e eu vou achar muito legal. Assim como há um tempo atrás aí eu não fazia aqui dia por dia, dizendo quais eram os dias que nós estávamos estudando, e um dos comentários aqui durante um desses vídeos uma pessoa comentou para mim, né, dizendo assim: olha, eu gostaria muito que você dissesse segunda, terça, quarta, quinta, para eu poder acompanhar aqui na minha lição. E eu comecei então a fazer, porque esse foi um bom comentário. Outras pessoas também tiveram outros comentários de outras indicações, então você fica livre para poder dizer o que é que você acha e como é que você entende que ficaria melhor nosso estudo da lição da Escola Sabatina, porque é muito importante que você esteja engajado também, aprendendo e falando sobre a lição. Se você não quer fazer isso, então comenta dentro das redes sociais, comenta dentro aqui do próprio YouTube, num comentário desse vídeo, dizendo: olha, esse trecho aqui, ó, me chamou muito a atenção, aquele outro trecho lá tem me ajudado a aprender cada vez mais, ou quem sabe, já que a gente já está no finalzinho da lição da Escola Sabatina, que você diga para mim: olha, a semana número 10, a semana número 8, a semana número 5, essas foram as semanas mais importantes para mim, e a gente pode então começar por aqui o nosso comentário da lição da Escola Sabatina. Antes disso, só não posso deixar de puxar a sua orelha, porque eu sei que tem um monte de gente que está me assistindo aqui nessa lição da Escola Sabatina que ainda não tem a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. Lembra de uma coisa: se nós estamos na lição número 12, então só tem mais um sábado para que você tenha a sua lição da Escola Sabatina em mãos. Lembra disso, porque isso é muito importante para que a gente possa, sim, ter esse material sendo para a gente um apoio, na verdade, sendo um ensino para a gente sobre aquilo que é importante da palavra de Deus. A próxima lição da Escola Sabatina fala sobre os livros de Coríntios. Então, 1ª e 2ª Coríntios, esse aqui é o tema que a gente vai estudar, e vai ser muito legal, porque o apóstolo Paulo sempre é maravilhoso em tentar ensinar ali, sempre foi usado por Deus a falar sobre coisas que eram importantes para aquelas igrejas, e tem o senso comum que a Bíblia então estica para a gente. Aquilo que ele estava falando também se aplica a cada um de nós, e nós vamos estudar os livros do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Coríntios. Terceira e última coisa, acho que é a terceira, se você não tem ainda a sua lição, não tem como comprar, ou então tem a preferência por estudar a lição com outros dispositivos, com outras formas que não a lição física, você pode também usar o seu computador, o seu tablet, o seu celular. Isso é muito simples. Como é que você faz? Você entra no comentário desse vídeo aqui, na verdade na descrição, existe ali um link dizendo, ou melhor, alguns links apontando para a gente:
tanto a lição para iOS, que são os celulares, ou então os computadores, ou tablets, né, da Apple, ou então você vai até o Android, e agora todos os outros celulares são atendidos pelo Android. Você pode clicar em um desses links e você pode ter a sua lição de escola sabatina na palma da sua mão, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. O importante é que você não deixe de estudar. Assim como eu estudei dessa vez no meu computador, e por isso o cenário está desse jeito aqui, para a gente poder estudar um pouquinho mais, também você pode estudar a sua lição, e o que importa é que você não esteja longe de estudar a sua lição. Combinado? Vamos lá, lição de sábado. Para a gente começar ela, a gente precisa sempre começar orando. Então, feche seus olhos, baixe a cabeça, nós vamos falar com Jesus agora. Deus querido, Senhor que é Deus de amor e grande misericórdia, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos e Te implorar que o Senhor tome conta da nossa vida e nos ensine cada vez mais. E durante esse estudo, durante esse momento, nós vamos meditar em algumas coisas, lembrar do que nós já lemos, que o Senhor realmente toque em nossa vida e nos ajude a crescer mais nesse relacionamento contigo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, lição de sábado. Na lição de sábado, sempre nós temos que começar com uma coisa muito especial que está aqui, é o verso para memorizar. Está ali em Isaías, no capítulo 50, no verso 4, e diz assim, ó: O Senhor, soberano, me deu as suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e me abre meu entendimento para ouvi-lo. Interessante demais esse texto aqui, porque ele está realmente apontando que Deus dá palavras de sabedoria para todos nós, para que nós aqui possamos consolar os cansados. Quem são os cansados que precisam ser consolados? Basta você olhar perto de você, quem sabe na sua vizinhança, quem sabe no hall de amigos que você tem, quem sabe dentro da sua igreja, pessoas que estão aí frequentando junto com você, mas que ainda não são cristãos, que ainda não estão no caminho de Jesus. Por isso é tão importante que a gente tenha assim a disposição de consolar os cansados, e a forma mais simples de consolá-los é realmente dando um bom testemunho, falando desse amor, desse Deus Todo-Poderoso que está hoje com a gente, que fala em nosso coração e que também pode sim atingir a vida dessas pessoas que são os nossos queridos. Como é que a gente faz isso? A gente vai dando bons testemunhos onde quer que nós vamos. A lição de sábado tem uma história que parece muito com a minha, tá bom? Em algum momento, um pastor estava ali se preparando para ir no sábado na igreja, e ao se preparar para ir no sábado, ele acordou mais cedo, se trocou, se arrumou, pegou a lição da escola sabatina, reviu os pontos que ele ia falar na lição da escola sabatina. Depois de ter feito isso, então ele entra no carro rápido e ele percebe que se ele não fosse muito rápido, ele poderia chegar um pouco atrasado na igreja. Então ele se apressa. No meio do caminho, ele fica um pouco irritado com o tanto de pessoas que tinham ali, ele fala alguma coisa mais brava, até que de repente alguém fecha o carro dele. E ao fechar o carro dele, ele então se irrita com essa pessoa, abaixa o vidro e começa a falar coisas para aquela pessoa, brigando com a pessoa, sendo bruto com ela. Passa o tempo, ele esquece daquilo, chega na igreja e agora ele começa a passar a lição da escola sabatina. Quando de repente ele observa que uma das pessoas que estava ali sentado na frente dele, enquanto aquela lição da escola sabatina acontecia, era realmente aquela pessoa que ele tinha brigado há uns 20 minutos lá atrás. O que isso ensina pra gente? Ensina que nós temos uma responsabilidade muito grande de testemunhar, de mostrar que o Deus Todo-Poderoso um dia já trabalhou no nosso coração e nos transforma em pessoas melhores a cada dia. Essa transformação, essa melhora não tem como vir de nós mesmos, não faz parte do nosso aprendizado, porque nós somos bons, porque nós isso, porque nós aquilo. Não, é impossível. A única forma que esse aprendizado realmente acontece é quando nós temos Deus em nosso coração. É por isso que é tão importante a gente parar um pouquinho para pensar, né? De repente, em alguma atitude, em alguma venda, em algum lugar onde você está estudando, será que você tem tratado como um cristão trataria as pessoas que estão ali? Lembrei aqui de uma vez quando eu estava aqui em São Paulo ainda, e eu acabei vendendo uma moto que eu tinha. E aí coloquei na internet, anunciei, uma pessoa apareceu lá em casa, trouxe em mãos o dinheiro, achei o máximo aquilo, não que eu tivesse acostumado a ter dinheiro em mãos, mas ele me entregou o dinheiro em mãos, contei ali, fui no banco, coloquei tudo lá, estava tudo certo. Passou um tempo, 6 meses depois, eu fui transferido de cidade. Eu fui transferido para Registro. Quando eu cheguei em Registro,
uma das primeiras igrejas que eu entrei, tinha ali o irmão que tinha comprado a minha moto. Exatamente aquele mesmo irmão que tinha comprado a minha moto. Ele só tinha interesse de comprar a moto, por isso ele veio buscar em São Paulo e ele ainda estava estudando a Bíblia, ele não era nem batizado ainda. Depois de um tempo, pude batizar ali a família, uma parte da família, ele ainda não se batizou, mas o resto da família se batizou. Vê como é que Deus vai fazendo com que as pessoas estejam no nosso meio e nós somos chamados para testemunhar de Cristo, para testemunhar do Deus Criador. Interessante a última frase, ou melhor, o último finalzinho do parágrafo ali da lição da Escola Sabatina, e eu leio aqui, ó, na minha colinha, diz assim, ó: cada intenção com conhecidos ou estranhos precisa ser permeada pelo amor que vem de um relacionamento íntimo com Deus. Nunca sabemos como nossas atitudes como cristãos podem impactar outras pessoas. E é muito interessante isso, porque muitas vezes nós estamos desatentos, nós não estamos preocupando, falamos palavras que não são próprias para alguém que segue o caminho de Deus, ou então agimos de forma a deturpar a imagem do cristianismo quando a gente age de forma equivocada. Então, o nosso chamado é simples, é claro, vamos agir de acordo com o plano de Deus, porque é assim que ele vai poder nos usar para levar esse evangelho a outras pessoas. Lição de domingo. A lição de domingo tem o título de Transbordando do Coração. E é interessante porque esse título ele é citado muito rapidamente depois no contexto, ou então no texto da lição de domingo, mas ele explica para a gente o cerne da lição de domingo. Vamos lá. O texto sugerido para a gente estudar aqui um pouquinho é Mateus no capítulo 28, nos versos 18 até 20, que diz assim, ó: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O que é que o Espírito Santo, melhor, o que é que Jesus está dizendo claramente aqui? Ele está dizendo que nós somos responsáveis pela pregação do Evangelho dali para frente. Jesus estava sendo levado para o céu nesse momento, enquanto ele diz essas palavras. A descrição ali do livro de Atos e dos Evangelhos é que enquanto Jesus dizia essas coisas, uma nuvem o toma e começa a levar ele para o céu, então ele some no céu, ou seja, ele é arrebatado naquele momento. E ali, naquele momento, Jesus está dando para a gente a grande comissão, como é que nós dizemos. O que é a comissão? É o envio, é o grande envio de cada um de nós. Agora, é interessante porque alguns de nós tenta fazer a grande comissão, o grande envio, como se fôssemos obrigados a fazer isso. E aqui existe um segredo, porque o título é Transbordando no Coração. Não é possível que você viva uma vida de pregação do Evangelho se você não estiver transbordando do amor de Jesus no seu coração. Não é possível que você viva uma vida pregando sobre as maravilhas que Ele já fez na sua vida se você não tiver sido moldado, moldada pelo Senhor Jesus. Por isso, o primeiro passo para a pregação do Evangelho, para que a comissão que Jesus fez para cada um de nós realmente aconteça, é que nós aqui estejamos vivendo o Evangelho de acordo com o plano dele. E qual é o plano de Deus? É uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor. Não é difícil, não é complicado, é muito simples. É uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor. O que é complicado? O que é difícil? É que a gente entregue a vida nas mãos dele. Porque muitos de nós, infelizmente, vive uma vida que não está entregue nas mãos do Senhor e nós fingimos que somos cristãos. Nós agimos parecendo que estamos lá no lugar certo, mas na verdade nós não estamos. Por isso, o que acontece na vida dos apóstolos é realmente o que deveria acontecer na nossa vida. Por exemplo, o texto de Atos, no capítulo 1, no verso 8, e depois no capítulo 4, no verso 13, eu vou ler esses dois versos, diz assim, ó, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, toda a Samaria, até os confins da terra. E depois Atos 4,13 diz assim, ó, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento
de que eles haviam estado com Jesus. É muito interessante esse texto porque ele está dizendo que nós teríamos ousadia quando nós estivéssemos sendo usados pelo Espírito Santo. E o que é essa ousadia? Muitas vezes, ou melhor, talvez você já tenha sentido um pouco de vergonha de falar sobre Jesus, porque a gente não sabe como falar. A gente tem um pouquinho de medo, a gente tem ali um pouco de receio em escolher uma coisa, ou então não quero, ou digo que eu não consigo, e ali eu fico dizendo ou inventando desculpas para o Senhor para não fazer a tal da grande comissão ou a pregação do evangelho a todo mundo. Mas o que eu tenho que falar para você é que o verdadeiro testemunho, ele nasce na verdade no nosso coração, no coração de alguém que já foi transformado. Por isso, se você está há muito tempo dizendo, olha, não quero, talvez não, deixa outra pessoa faz, eu tenho um pouco de vergonha, ainda não estou preparado. Se você continua há vários anos na igreja e você ainda não está pregando o evangelho, começa a abrir os dois olhos, começa a perceber muito bem, porque senão você vai deixar que o seu coração seja cheio de outras coisas e não do amor de Jesus. Se você não estiver falando ou não estiver testemunhando sobre esse Deus Todo-Poderoso, provavelmente você está permitindo que outras coisas invadam o seu coração e o seu coração não está ainda cheio do amor de Deus como ele gostaria que fosse. Porque se o nosso propósito, a nossa missão como igreja adventista é fazer discípulos que fazem outros discípulos, que fazem outros discípulos ainda, por que é que nós continuamos marcando passo? Por que é que nós continuamos demorando para fazer os nossos próprios discípulos? Não que vão seguir a gente, mas aqueles que vão seguir a Jesus Cristo, mas aqueles que nós falamos sobre o amor de Jesus para eles. Percebe como é que esse Deus é diferente? Percebe como é que o chamado dele é diferente? O chamado dele é para que a gente faça parte da pregação do Evangelho. E eu vou ler o último trechinho aqui, ó, da lição da Escola Sabatina. Diz assim, ó: Pedro e João afirmaram: Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos no capítulo 4, no verso 20. A verdade é que eles haviam estado com Jesus, Atos no capítulo 4, no verso 13, e se sentiam impelidos, ou seja, incomodados. Eles se sentiam vergonha de não falar sobre o amor de Jesus, porque eles tinham que compartilhar aquela mensagem. O Espírito Santo então dá para eles ousadia e poder convincente das palavras. Você ainda está com um pouco de medo, você ainda não sabe como falar, não tem aí a noção ainda de como ensinar sobre a Bíblia. Quem sabe a pessoa está te pedindo para dar um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, que talvez sejam um pouco mais complexos. Você precisa juntar ali história, precisa fazer algumas uniões de dados, de informações que são mais importantes. Ok, então comece com aqueles mais simples, comece a falar sobre o Deus, comece a dar notícia para as pessoas que estão perto de você que você também é um cristão. Quer ver só? A lição de segunda-feira continua nesse mesmo caminho, e o título agora é Sem Posição, mas com Poder. Porque muitas vezes, perto da gente, existem pessoas que nós conhecemos, que nós passamos todos os dias, pessoas que a gente passa mais tempo às vezes do que a nossa própria família. Quem sabe um patrão, quem sabe as pessoas que trabalham junto com você, quem sabe as pessoas da sua escola, da sua faculdade, pessoas que você tem mais período de tempo com essas pessoas do que com a sua própria família e você nunca falou para elas sobre o amor de Jesus. Você nunca teve um momento onde você, sem impor para elas, mas com o poder do Espírito Santo, disse: Olha, seria muito legal que você fosse a minha igreja. Seria muito legal que você tentasse também conhecer o Deus que eu conheço. E a gente começa a se ocupar com outras coisas. Alguns de nós têm a maldade no coração, ou na verdade a bondade exacerbada, só para tentar mudar a palavra aqui, né? Um excesso de bondade, de olhar para as pessoas que estão perto da gente e dizer assim: se você não vier, você vai queimar, você vai isso, você vai aquilo, e a gente começa a determinar coisas erradas para essas pessoas, quando não é esse o caminho do Senhor. O caminho do Senhor para a pregação do Evangelho é sempre amor e compaixão. É sempre representar o amor e a compaixão de Jesus pela humanidade, porque é isso que marca o Evangelho dele. Logo lá no primeiro parágrafo da lição de domingo ainda, ou melhor, de segunda-feira, nós lemos o trecho que diz assim, ó: Você já perguntou como é que Jesus mantinha tanta disposição para trabalhar, curar, consolar, pregar e ainda ensinar tanta gente dia após dia? A gente lê na Bíblia que, ao ver as multidões, ele se compadeceu delas, porque eles estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É isso
que deve constranger o coração de todo cristão, assim como constrangia o coração de Jesus, porque Jesus era impulsionado a pregar o evangelho porque ele olhava para as pessoas e tinha compaixão delas. Ele tinha pena daquelas pessoas que não estavam ainda conhecendo o reino de Deus e as boas novas. Por que é que você vive tanto tempo com essas pessoas que eu acabei de citar aí para você, os colegas de trabalho, o patrão, as pessoas da sua faculdade, da sua escola, as pessoas que você lida todos os dias e você nunca, jamais se apresentou como um cristão para essas pessoas? Eu lembrei aqui de uma coisa, tá? Há um tempo atrás aí tive a oportunidade de fazer uma outra faculdade, jornalismo. Eu sou formado hoje em teologia e em jornalismo. Já faz um tempinho aí, mas isso também. E aí, ao estudar jornalismo, tive muitas oportunidades ali, mas eu lembro que do segundo ano, apareceu para mim lá uma dificuldade. Eu não tinha como estar, obviamente, nas aulas da sexta-feira à noite, que é sábado, e ali, ao não poder estar nessas aulas, eu comecei a me identificar como alguém que ia sempre falando com os professores. Eu tinha mais relacionamento com eles, porque sempre que algum professor tinha algum trabalho para sexta ou sábado, e normalmente eles davam esses trabalhos para o final de semana, e eu não podia fazer, então eu ia lá, tinha mais amizade com eles. Até que um dia chegou uma garota de uma outra denominação em mim, dizendo assim: Olha, você é cristão, né? Eu falei: Sim, sou cristão. Ela perguntou: Você é pastor, não é? Eu falei: Sou pastor. Então eu tenho uma ideia. Na verdade, o Senhor me tocou em mim e eu preciso te dizer que nós precisamos montar aqui na nossa universidade um pequeno grupo. Aquilo foi uma apunhalada no meu coração, assim, ó. Porque para quem é a grande comissão? É lógico que nós acreditamos que Deus pode usar todos os tipos de religiões, todas as outras denominações, mas nós, Adventistas do Sétimo Dia, acreditamos que temos a verdade, de acordo com o que a Bíblia fala. Afinal de contas, por isso nós somos Adventistas do Sétimo Dia. Isso não é um preconceito com os outros, mas na verdade é um chamado para que a gente possa continuar falando, um chamado para que a gente não pare de falar, inclusive para essas pessoas que já são cristãos evangélicos. E ali, quando ela me fala aquilo, eu tomei, foi uma apunhalada no meu coração, dizendo assim: vixe, não partiu de mim. Aí eu te pergunto, você vai esperar até quando? Vai deixar com que quantas outras igrejas vão buscar as pessoas para que elas vão até essas outras igrejas e você que é cristão ainda não começou a falar sobre esse Deus Todo-Poderoso, você que é adventista do sétimo dia e compreende a grande comissão evangélica, por que é que você não está vivendo o amor e a compaixão de Jesus? E aqui existe um grande problema, né? Porque a gente olha para as pessoas e a gente não enxerga nelas as pessoas que são merecedoras do reino de Deus. Deixa eu te contar quem são os merecedores do reino de Deus. Se a pessoa nasceu na terra, ela é merecedora do reino de Deus. Não interessa o quão ruim essa pessoa é, não interessa o quão mal a vida dessa pessoa foi, ou quais são as referências que ela tem do mal que já fizeram com ela. O importante é que você é o responsável, se você tem relacionamento com essa pessoa, para que você coloque a verdade na frente dela. Lembrei de um pastor há um tempo atrás aí falando pra gente, ele dizia assim: ó, pega seu celular aí. E ele pegava o celular dele também e começava a puxar ali a lista de contatos. E ele falava assim: olha, na minha lista de contatos eu tenho 780 pessoas. Na sua lista tem quanto? Alguém falava assim: 200, 300, 500, 1000 contatos. E aí ele dizia assim: bom, eu tenho os meus contatos, você tem os seus contatos. É possível que a gente tenha ali perto de 30, alguns até que são mais conhecidos, tenham 40% da mesma lista de contatos. Mas e o restante? Me responde uma coisa: quem é responsável por ir a todo mundo e pregar o evangelho para essa lista de contatos? E as pessoas ficaram quietas, porque essa é uma verdade absoluta que nós precisávamos realmente olhar, porque nós temos a responsabilidade com aquelas pessoas que Deus permitiu que nós tivéssemos contato, porque nós não temos contato com elas por acaso, nós temos contato com essas pessoas porque Deus permitiu que nós aqui fôssemos os missionários para a vida dessas pessoas. Por isso eu jogo para você a responsabilidade de volta, aquela que Jesus colocou na gente, toda tribo, nação, língua e povo. Será que nós temos feito isso? Ou será que você tem aí, como seus amigos, como as pessoas que você tem na sua lista de contato, o nome de pessoas que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram de você que existe um Deus Todo-Poderoso, nunca foram impactados por causa de um sermão, por causa de uma lição da escola sabatina, por causa de um corte em um podcast onde algum pastor fala sobre o Deus Todo-Poderoso? Será que nós não deveríamos começar então a falar sobre esse Deus que é todo-poderoso?
Volta aqui para a nossa lição da Escola Sabatina e ali na lição de segunda-feira, no penúltimo parágrafo, lá no finalzinho, eu leio assim, ó. Em nosso testemunho devemos imitar o exemplo de Jesus, porque Ellen White afirma assim: não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas por seu espírito é que buscam forçar a consciência dos outros. Não há maior evidência de que possuímos esse espírito, ou seja, esse caráter de Satanás, do que a disposição de causar dano aos que não valorizam nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias. Desejados das Nações, na página 391. E um parágrafo antes diz assim, ó. Você é responsável realmente por essas pessoas. Entretanto, compartilhar nossa fé com os outros jamais deve ser feito à força. Nós devemos, na verdade, apresentar a verdade e permitir que a pessoa entregue o coração a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Lição de terça-feira. E aqui na lição de terça-feira tem uma listinha muito legal e eu preciso parar um pouquinho nela daqui a pouco, tá bom? Na terça-feira o título é Como Falar de Jesus. E essa aqui é uma pergunta que a gente deveria se fazer, né? Como é que eu tenho que falar sobre Jesus? Porque alguns de nós nunca foram treinados para isso. Alguns de nós nunca ouviram sequer um treinamento de como atingir alguém com o amor de Jesus. Não que isso limite, tá? Porque uma vida que foi transformada por Jesus, ela é impulsionada não por seres humanos, não por treinamentos, não por coaches, mas sim pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Agora, quando eu tenho dúvidas de como falar de Jesus, eu então devo ir até essas dicas aqui que podem direcionar a minha vida, assim conseguir falar sobre esse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim pra gente, 1 Pedro no capítulo 3, no verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Será que não tem um chamado aqui pra gente poder ser balançado e se lembrar de que nós precisamos sim falar às pessoas que estão ao nosso redor? Semanas atrás, a minha mãe mandou uma mensagem para mim dizendo assim: olha, por favor, fala com essa pessoa aqui. Uma das vizinhas ali, ela tem uma dificuldade de sair de casa, não tem conseguido ir às igrejas, e ela estava com algumas dúvidas da Bíblia. E ela falou: por favor, faz aí algum jeito para eu poder explicar para ela. E eu gravei um áudio, mandei um link do pastor Rodrigo Silva, inclusive, explicando o ponto que ela estava com dúvida, e foi muito legal a reação da pessoa, eu esqueci o nome dela, mas de uma das vizinhas ali, porque ela pôde sentir o amor de Deus mesmo estando morando tão longe. Não que eu tenha sido o foco desse derramar do amor, mas foi a minha mãe que estava ali do lado. Ou seja, são coisas simples que nós precisamos fazer, mas nós precisamos falar do amor de Jesus. E agora vamos lá, vamos para a lista das coisas que a lição de terça-feira fala pra gente, tá bom? As sugestões são, primeiro, conheça a pessoa e construa uma amizade com o tempo. Não dá para você chegar no primeiro dia para alguém que você vai ali passar tempo com essa pessoa, imagina um colega de trabalho, você sabe que vai trabalhar no mesmo setor, sabe que vai estar ali durante algum tempo, você no primeiro dia já chega dizendo eu sou cristão, vamos lá, todo mundo aqui. Não, peraí, não é assim que funciona. Você primeiro precisa construir um laço, uma ponte de amizade para fazer acesso ao coração dessa pessoa. Segunda coisa, ore para que o Espírito Santo então atue no coração dessa pessoa e peça oportunidade para interagir. E eu vou te contar uma oportunidade aqui, tá bom? Comecei na academia, tenho tentado me exercitar bastante ali, porque isso é muito importante pra gente. E lá na academia, outro dia, dois meninos que frequentemente estão comigo no mesmo horário da academia, eles viraram para mim e perguntaram: Ei, você é pastor, né? Porque sem querer eu marquei eles, ou sem querer não, fazendo coisas na academia lá, marquei eles em um post na minha rede social, eles então começaram a me seguir, e eu comecei a seguir eles, e de repente eu coloquei na internet uma foto da minha filha sendo investida em aventureira. E ali eles começaram a perguntar: você é pastor? Ou melhor, você é adventista? Você vai em igreja? Então eles começaram a querer saber. Veja só, quando a gente ora, quando a gente gasta tempo pedindo a Deus para que Ele dê para a gente pessoas que precisam ser tocados, ou então a gente ora direcionada. Derrubei água, mas tudo bem.
direcionadamente por essas pessoas, Deus então dá para a gente oportunidade de poder falar para essas pessoas sobre esse Deus que é todo-poderoso. Ou seja, Deus deu para mim uma oportunidade de poder falar assim que eu era cristão, de me abrir, de deixar para eles à disposição um dia para que eles pudessem ir na minha igreja. Olha só que legal. Foi um contato inesperado, mas porque eu estava orando por essas pessoas em específico e pedindo a Deus que me mostrasse para mim pessoas que eu deveria falar sobre o amor dele. Ponto 3. Busque agora formas naturais de falar sobre as suas experiências de fé ou então ofereça uma oração por ela. Como assim? Existem pessoas que ficam tentando forçar ali, sabe? Ficam tentando cutucar ou falar de algumas coisas que não são naturais para aquele relacionamento. Então, se você começa a falar, por exemplo, sobre a verdade, sobre a morte para um colega de trabalho que não tem nada a ver com morte, provavelmente vai ser muito difícil. Agora, ou então vegetarianismo. Agora, vou te contar mais uma história. Eu estava na faculdade de jornalismo lá e eu já tinha me identificado como pastor, já sabiam que eu frequentava a igreja adventista e um dia um amigo ali vira para mim e fala assim: "Ei, você é vegetariano, né?" Virei para ele e falei assim: "Sou, mas como é que você sabe?" Ele falou assim: "Ah, é porque o pessoal da sua igreja de vez em quando né? Será que você não pode me ajudar com uma coisa?" Eu falei, claro, claro, me diz o que eu posso te ajudar. E ali ele estava querendo virar vegetariano. E eu então pude dar alguns toques para ele, obviamente, da Bíblia, do que pode, o que não pode, porque eu estava de uma forma natural permitindo que aquele assunto acontecesse. Então, da mesma forma acontece com você. Você não vai é, impor assuntos que são complexos como esse, mas sim de forma gentil, permita que o Espírito Santo coloque esses assuntos para que você então possa falar. E quando a pessoa falar, tenha a resposta certa. Número 4. Procure agora se conectar com esse novo amigo a outras pessoas. Desculpa, procure conectar esse amigo a outras pessoas da igreja para que então ele experimente o acolhimento da comunidade. Um encontro social ou talvez um pequeno grupo é uma coisa muito legal para você fazer nesse próximo passo. Número 5. Ore pelas necessidades e pelos questionamentos específicos desse amigo que você está tentando apresentar para Jesus. E mostre, quando houver oportunidade, como a Bíblia oferece conforto, conselho, direção. Talvez você comece partindo de uma promessa bíblica ou então respondendo uma única pergunta. Isso pode abrir portas para diálogos mais profundos e continue orando por essas oportunidades. Viu só a oportunidade que eu tive ali? Então é exatamente nesse momento que ela entra. Número 6. Vai chegar então o momento, quando você abrir o coração dessa pessoa, para que você possa oferecer o estudo bíblico. Muito diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem vindo à igreja. Imagina que a pessoa ela tem vindo à igreja 2, 3, 4 vezes, oferece o estudo bíblico a essa pessoa. É muito importante que alguém ofereça para ela. Mas se ela não veio à igreja ainda, não tem ainda um contato com a igreja, ela não sabe o que é que ela está encontrando ali, você deve então esperar o momento certo e aí sim oferecer o estudo bíblico, perguntando: será que você não queria estudar mais a Bíblia? Eu estou dando estudo bíblico, ou então eu posso encontrar alguém que estuda a Bíblia comigo. E eu estudo a Bíblia e a gente pode estudar juntos, né? Um amigo aqui da igreja de Ingá, o Genival, outro dia me ligou e falou assim: pastor, que dia que você consegue fazer um estudo bíblico? Ele não consegue se organizar ali para isso, porque ele tem outras atividades que ocupam muito tempo dele, então ele me colocou na área, ele me colocou para fazer isso do bíblico. E agora nós dois estamos juntos com uma dupla missionária para fazer isso do bíblico com uma menina que está fazendo com a gente toda semana exatamente o estudo que é importante. Ou seja, ele chegou no momento onde ele pôde oferecer o estudo e agora a pessoa está disponível para aprender sobre a palavra de Deus. Por último deles, suas ações devem revelar a quem você pertence. Não adianta você oferecer estudo bíblico se você é aquela pessoa que tem a boca suja, que fala bobeira, que fica fazendo piadinhas de baixo calão, que fica aí ofendendo, ou então elogiando mulheres, sendo você casado, ou então sendo as pessoas casadas. Você ali tem que se portar exatamente como um cristão se portaria. E esse é um dos pontos mais importantes, porque o seu testemunho vai realmente determinar se a pessoa continua ou não esse estudo bíblico. Quarta-feira. Vamos lá? A lição de quarta-feira, ela traz pra gente já um outro lado, porque obviamente nós precisamos falar sobre o amor de Jesus, isso é fato. Só que, e se eu já falei para alguém? Imagina que eu tenho um filho e esse filho, depois de velho, acabou indo longe de Jesus. Muitas vezes a gente olha para essas pessoas que estão longe de Jesus e nós acabamos fazendo afastá-las mais. Porque a gente fica de forma muito dura em cima deles, quando na verdade nós deveríamos seguir a orientação da Bíblia.
A lição de escola sabatina cita pra gente aqui a história de Efraim. E Efraim é uma região ali de Israel que deveria estar sendo salva por Jesus, ou estaria salva por Deus, porque eles são o povo da promessa também, mas eles resolvem estar longe do Senhor. E em Oséias, Deus dá a dica para que aconteça alguma coisa. Ele fala assim: não chore, não fica chorando. A ideia não é que você lamente sobre ele, mas ora por essa pessoa, ou seja, interceda, permitindo que o Espírito Santo possa tocar o coração dessa pessoa. Muitas vezes a gente acaba se afastando e simplesmente chorando pelos filhos que se afastam, mas na verdade o que nós deveríamos é manter a esperança no Deus Todo-Poderoso que pode tocar o coração de qualquer pessoa, desde que ele veja uma brecha, ou seja, desde que nós oremos para que ele então possa interceder ou interagir com essa pessoa, para que essa pessoa também tenha a oportunidade de salvação. É assim que nós fazemos. Nós não ficamos simplesmente chorando, mas nós, na verdade, oramos com esperança por esse Deus Todo-Poderoso que vai sim continuar tocando a vida dessa pessoa que você está orando. É lógico que nós às vezes duvidamos porque nós podemos não ver a solução para esse problema. Nós podemos olhar para as coisas que estão acontecendo e continuar imaginando, olha, a pessoa X, o meu primo, o meu sobrinho, aquele amigo, aquela filho, aquela filha nunca mais vai voltar para Jesus porque não parece que vai voltar. Mas na verdade, a certeza que nós temos é que o Senhor lembra de cada uma das pessoas que pertence a Ele e Ele continua chamando ininterruptamente aquela pessoa para que ela possa sim retornar ao caminho de Deus. Percebe que Deus continua chamando a cada um de nós de forma ininterrupta para que nós aqui possamos retornar ao caminho dele. Lição de quinta-feira. O título dessa semana é Eu os farei voltar. Esse título, ele chama muita atenção porque muitas vezes a gente acaba passando por momentos de fraqueza, oscilação na nossa caminhada, momentos onde o nosso coração vai um pouco longe do Senhor, porque a gente fica com alguma dúvida ou então com algum momento lá no coração, alguma coisa que aconteceu que a gente não consegue compreender e essas dúvidas acabam abalando a nossa fé. Entretanto, a pergunta que a gente tem que fazer é o que é que trouxe você de volta ao relacionamento vivo com Deus? Já descobriu o que foi? O que é que trouxe você de volta ao relacionamento vivo com Deus? E eu vou te falar o que foi. A Bíblia conta pra gente que é Deus Espírito Santo que nos traz de volta. Nós aqui não temos força em nós mesmos, mas na verdade nós temos que confiar em Deus Espírito Santo. Então a mesma dica que teve na lição de quarta-feira, ela tem também aqui na quinta-feira. Ao invés de você ficar importunando e incomodando as pessoas que estão distantes de Jesus, você na verdade deveria orar por essas pessoas. Há um tempo atrás aí, ixi, vou contar mais uma história aqui, espero que você entenda aí o motivo do porquê, tá? Há um tempo atrás aqui eu estava em uma situação, num culto, e ali naquele culto uma coisa me tocou muito, porque enquanto nós estávamos conversando sobre a Bíblia, familiares da pessoa que era dono daquela casa entraram no recinto. E eles foram muito educados, nos cumprimentaram, disseram oi, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem. Entraram, pegaram o que tinham que pegar e saíram. O que estava acontecendo ali é que aquele grupo de pessoas naquela comunidade não estava sendo acolhido pelo cristão em questão, pela pessoa que deveria demonstrar acolhimento, deveria demonstrar o amor de Jesus. Ou seja, o que essa pessoa estava fazendo, porque ela achava que tinha que ser assim, é que ela era cada vez mais dura com aquela pessoa. Entretanto, o que a Bíblia mostra pra gente é que quem faz essas pessoas que já foram do nosso caminho, já foram cristãos, retornarem para Jesus, não somos nós, não é nossa dureza, não é nossa cobrança, mas na verdade é o amor que nós demonstramos.
Porque se nós temos a vida transformada, é ali que essas pessoas vão então observar a nossa vida e vão começar a caminhar de volta para Jesus. O problema é que com familiares, com pessoas que estão mais próximos da gente, é muito mais difícil viver isso, sabe por quê? Com um colega de trabalho, é fácil você fingir que você é aquilo que você realmente não é. Com o patrão, é muito fácil você fingir ser aquilo que você não é. Agora, com quem dorme, com quem vive com você, é muito difícil. Por isso, a nossa vida não pode ser transformada só da boca para fora. A nossa vida precisa ser transformada de verdade. E é nesse momento que eu trago para você uma questão muito importante. Será que sua vida já foi transformada por Jesus? Porque, segundo a lição de escola sabatina, só aqueles que foram transformados por Jesus têm no coração a vontade de continuar pregando o evangelho. Só aqueles que foram transformados por Jesus têm a disposição de permanecer fazendo o que é correto o tempo inteiro, para que então possam dar bom testemunho. Porque é o testemunho da sua vida, das suas ações, das suas palavras, das orações por cônjuge, filho ou então amigos que se afastaram, que pode transformar verdadeiramente essas pessoas. Não são as palavras, não são os apelos, não são as vezes que nós somos duros e brigamos com eles, mas na verdade é o amor, o testemunho da vida, as ações, as palavras e a oração. Me lembrei aqui de uma história de um tempo atrás, onde eu frequentava uma igreja e sempre tinha uma mulher que guardava o banco ao lado. Às vezes a igreja estava lotada e ela permanecia guardando aquele lugar com uma bolsa que ela colocava ali. A gente ficava incomodado, perguntando o que aconteceu, por que aquela pessoa está guardando aquele lugar? Se a igreja está lotada, podia liberar aquele lugar para outra pessoa sentar, mas ela nunca deixava. Até que um dia, anos depois, entra na igreja uma pessoa e essa pessoa vai direto na direção dessa moça. A igreja estava lotada naquele dia. Nós então olhamos meio assim, apreensivos, pensando: eu acho que essa pessoa vai tomar um toco, ela não vai conseguir sentar ali, não, vai dar ruim. Mas qual foi a nossa surpresa quando esse senhor chega ao lado dessa moça sentado ali? E ele chega ao lado e dá um sorriso para ela, na mesma hora ela puxa a bolsa e cede lugar para ele. Alguns meses depois nós descobrimos quem era essa pessoa. Essa pessoa era o marido dela, que ela orava há muitos anos, dando bom testemunho dentro de casa, porque o sonho dela era que ele também se entregasse a Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele também se batizou, ele também se entregou a Jesus. É lógico que não é fácil, mas Deus, o Espírito Santo, continua tocando no coração de cada uma das pessoas que já foram adventistas ou já foram cristãos e que precisam ser chamados de volta, mas também ele continua tocando na vida das outras pessoas que ainda não foram, mas que também são chamadas por Jesus. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 300, ela diz assim, ó: nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que o de uma vida abnegada, uma vida transformada, uma vida que se nega para permitir que o Espírito Santo viva naquele lugar. O mais forte argumento em favor do Evangelho, na verdade, é um cristão que sabe amar e também é amável. Vamos para os últimos textos? Lição de sexta-feira. Os dois primeiros textos de Ellen White aqui, na parte de cima da lição de sexta-feira, são para mim o marco dessa lição de escola sabatina e diz assim, ó: qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Parábola de Jesus 2:26. E aí o segundo texto: aqueles que estão mais ativamente empenhados em fazer com empenhada fidelidade a sua obra de ganhar pessoas para Jesus Cristo são os mais desenvolvidos em espiritualidade e devoção. Evangelismo 2:48. Dois puxões de orelha na gente aqui, porque nós precisamos sim falar sobre o amor de Jesus para todas as pessoas. Pregar sobre Jesus não é opção para um cristão, é na verdade a vida desse cristão. Entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Deixa eu fazer um desafio, vai antes de orar aqui. Se você chegou até aqui, escreve aqui embaixo, por favor. Eu estou comprometido em pregar o evangelho. Escreve isso aqui embaixo. Talvez alguém que chegue até o final também vai descobrir o que você escreveu, tá bom? Vamos orar? Vamos entregar nossa vida nas mãos de Jesus?
Deus querido, Deus de amor e bondade, muito obrigado porque o Senhor está ao nosso lado, cuida da gente, nos ajuda a termos a disposição e a ousadia para pregar o seu evangelho para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Fala junto da gente, fala ao nosso coração e nos ensina, por favor, que palavras, como e onde nós devemos falar. Fique com a gente, por favor, e abençoa cada pessoa que está do outro lado assistindo essa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado. Assinamos essa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fica com Ele. Um grande abraço. Até semana que vem, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e escrever aqui, ó. Eu estou comprometido com a pregação do Evangelho. Tchau. Fica com Deus.